Gente, bom dia, paz do Senhor Jesus pro teu coração hoje, a paz de Cristo pra tua vida nessa manhã de hoje, manhã de sexta-feira, para a honra, a glória e louvor do nome do Senhor Jesus, né? Estamos aqui juntos, mais uma vez, com o alimento diário, sustentando a nossa vida, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pega a tua Bíblia, abre aí no livro de 1 Samuel, capítulo 3, pra gente caminhar aqui na palavra de Deus, amém? Antes vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco. Querido Deus, nessa manhã de hoje, Paizinho querido, nos colocamos, ó Pai, diante de Ti, Deus, para Te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, meu Pai, mas aqui estamos diante de Ti, Senhor, porque somos completamente dependentes do Senhor, porque precisamos, Pai, de Ti, Senhor. Fica conosco, Pai, nos ajuda, Senhor, nesse dia de hoje, nos sustente, nos fortaleça através da Tua palavra, Pai. Faça tão somente o Teu querer e a Tua vontade nas nossas vidas nesse dia de hoje, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja do Senhor, palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, a palavra de Deus diz assim, presta atenção. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou a Samuel. Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor chamar Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei. Meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifeste a palavra de Deus. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel, vai, deita-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo te ouve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que palavra tremenda, né? Palavra poderosíssima para a minha vida e para a tua vida nessa manhã de hoje. Marcar só algo aqui que o Senhor falou no meu coração para depois a gente pontuar. Louvado seja Deus. Que tremendo, né? Deus, ele é fiel. Que palavra poderosíssima, né? Samuel, né? Samuel é o filho de Ana, que nem todo mundo conhece, né? Ana pediu a Deus e Deus o deu. E Ana devolveu conforme o voto, né, que Ana fez. Louvado seja o nome do Senhor perante a Deus naquele dia, chorando no templo do Senhor, né, por essa criança, por esse menino. Aleluia, glória a Deus. Então Ana cumpriu o seu voto, né, devolveu Samuel na casa do Senhor para ser criado, né, no templo do Senhor, para ser criado, né, para Deus. Então Samuel foi criado no templo, né, com o sacerdote Eli. E o sacerdote Eli criou ali, né, Samuel ensinando tudo, né, que ele sabia. Mas eu queria falar aqui a respeito, né, aqui do sacerdote Eli. O sacerdote Eli, ele já estava idoso, né, avançado em idade, ele já estava ficando cego fisicamente, né? Nós vemos aqui que a palavra descreve claramente, né, que ele já estava escurecendo as suas vistas, né, ao ponto, né, de não poder mais ver. Ele já estava ficando cego fisicamente. Mas essa cegueira fisicamente também tem a cegueira espiritual. O sacerdote Eli, além de estar ficando cego fisicamente, ele também estava ficando, ele já estava cego
fisicamente e espiritualmente, né? Além da cegueira física, já havia cegueira espiritual antes de tudo. Que antes da cegueira, né, da cegueira física, vem primeiro a cegueira espiritual. Louvado seja Deus. Por que o sacerdote Eli estava cego espiritualmente, né? Por que o sacerdote Eli estava cego espiritualmente? Porque se você ler aqui anteriormente, né, a palavra de Deus, no capítulo 2, você vai entender, né, a conduta dos filhos de Eli. A conduta dos filhos de Eli, ao qual Deus mandou, né, o profeta ali alertar a Eli, para que Eli corrigisse a sua casa, para que Eli colocasse a sua casa em ordem, para que Eli, né, repreendesse os seus filhos, porque os filhos de Eli, né, eles exercia ali o sacerdócio junto com o pai no templo, infelizmente fazia as coisas erradas, pegava aquilo que era de Deus, né, mexia com as mulheres na tenda da consagração, né? Então ali ele não tinha, né, um domínio sobre os seus filhos, ele não conseguia administrar os seus filhos nessa área, na área espiritual, na área dos filhos ter o temor, né, por Deus ali, ele não conseguiu criar os seus filhos dessa forma, aleluia. Infelizmente veio que o esfriamento espiritual, veio a cegueira espiritual por conta disso, e Deus já havia falado com Eli, conserta a tua casa, mas infelizmente o sacerdote, ele não consertou a sua casa. Então aqui nós vemos um homem, né, cego espiritualmente, um homem frio espiritualmente. Esse homem já havia se esfriado espiritualmente, porque aqui a palavra começa assim, né? O jovem Samuel estava, né? O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Olha o que a palavra diz, a continuação do versículo 1, né? Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Eli, ele era o único, né, mediador entre Deus e o povo. Era o único ali, aleluia, que tinha acesso com Deus, que conversava com Deus, né? Então aqui nós já vemos que isso já havia se perdido, já não havia mais esse contato entre Deus, né, e o sacerdote Eli. Era muito rara, era difícil. Então aqui nós vemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a primeira coisa que o esfriamento espiritual traz, mata dentro de mim, dentro de você, minha querida irmã, né? São os sinais espirituais, são os sentidos espirituais. São os sentidos espirituais da minha vida e da tua vida. A primeira coisa que a frieza espiritual causa na nossa vida, né? Ela mata os sentidos espirituais. O sacerdote ali já não tinha mais visão. Ele já havia perdido o primeiro sentido espiritual que o sacerdote ali perdeu. Foi o quê? O contato com Deus. O que a palavra está dizendo aqui? A palavra de Deus era muito rara. O esfriamento espiritual perde isso. O contato, a ligação direta com o Senhor, a conversa com Deus, boca a boca com Deus, você perde. A frieza espiritual traz isso na tua vida e na minha vida. O segundo sentido espiritual causado pela frieza espiritual, né, é a cegueira. Você perde a visão. O sacerdote Eli, né, as visões já não eram raras, ele já estava ficando cego, a sua visão já estava escurecendo, que nem eu falei, física e espiritualmente. Então ele estava perdendo a visão, ele já não tinha visão, ele já não tinha visão das coisas de Deus. Porque é isso que vem causando, vem gerando pouco a pouco, você vem perdendo os sentidos espirituais na tua vida. Primeiro você perde o contato, aí você vai perdendo assim, ó, um por um, né? A visão. Aqui o sacerdote Eli perdeu a visão, já não tinha mais visão espiritual, já não enxergava mais as coisas de Deus, já não tinha visão das coisas de Deus mais em sua volta. Aleluia! E o terceiro sentido, a frieza espiritual causa na nossa vida, né, é o discernimento. Perdemos o discernimento.
de saber discernir as coisas quando é de Deus e quando não é. Perdemos esse discernimento. Nós vemos aqui que Deus ele chamou Samuel por 3 vezes. 3 vezes Deus chama Samuel. E Samuel ele se levanta e vai até o sacerdote Eli. Só na 3ª vez foi que o sacerdote Eli veio se atentar que era Deus que chamava o menino. Mas a palavra nos dá essa revelação clara. A palavra do Senhor diz o quê? Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra de Deus. Samuel não conhecia a voz do Senhor. Samuel ainda não tinha ouvido a voz do Senhor. Não tinha como ele discernir ali se era Deus ou não que estava chamando ele. Por isso que ele se levantava e ia até o sacerdote Eli, porque ele entendia que era o sacerdote Eli que estava chamando ele. Ele estava ouvindo, mas ele não estava sabendo discernir de quem era aquela voz. Isso é algo que a frieza espiritual causa na minha vida e na tua vida. Nós perdemos o discernimento, nós não conseguimos discernir a voz de Deus, nós não conseguimos discernir, aleluia, as coisas de Deus no meio de tantas coisas, no meio de tanto barulho. Você não vai conseguir entender, aleluia, aquilo que é de Deus para a tua vida. Você não vai conseguir entender. Você não vai ter esse entendimento, porque você perdeu esse entendimento. Só na 3ª vez foi que o sacerdote Eli veio compreender que era Deus, porque Deus precisou repetir para que ele pudesse compreender que era Deus que estava falando com o garoto. Você não pode perder, minha querida irmã, os sentidos espirituais da tua vida. Você não pode perder, eu e você não podemos perder os sentidos espirituais da nossa vida. Não podemos, a frieza espiritual causa isso, arranca de nós os sentidos espirituais, aquilo que é o contato que nos mantém ligado com o nosso Deus. Sacerdote Eli, há quantos anos ele era sacerdote diante do Senhor, mas ele não conseguiu ter o discernimento que era Deus que falava com o garoto ali naquele momento. Era Deus que falava com o jovem Samuel. Aleluia! Deus está falando com você nessa manhã de hoje. Deus está falando com você. Ei, minha filha, ei, acorda! Para que essa frieza espiritual não venha tirar de você todos os teus sentidos, ela não venha, que você se levante, que você se dê conta disso, do que está acontecendo, e você venha combater essa frieza espiritual no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. E o último sentido que perde é a luz. Nós vemos aqui o quê? Deus chama Samuel antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Antes que a lâmpada se apagasse. Eli era a lâmpada de Deus ali. Eli era a lâmpada do Senhor ali para Israel. Mas antes que essa lâmpada se apagasse, Deus chamou Samuel. E é o que tudo isso causa, é o que a frieza espiritual causa. Ela vai trazendo perdas de todos os sentidos. O último sentido que você perde é esse, é a luz. A luz de Cristo que está dentro de você, ela é apagada. Você vai ficar na escuridão. Você vai ter morte espiritual. Você perder a luz, vai vir a morte espiritual na tua vida. Você vai morrer completamente espiritual, porque você já não tem mais luz. A luz que te iluminava já não vai estar te iluminando mais, porque ela se apagou dentro de você e você morreu espiritualmente. É a morte. A frieza espiritual, ela traz a morte, ela te leva à morte, apagando a luz que há dentro de você. A luz, ela vai se apagar por conta que você perdeu todos os sentidos espirituais que havia dentro de você. Se perdeu. A frieza tirou tudo isso de você.
Mas há um jeito, minha querida. Há um jeito de combater a frieza espiritual. Há um jeito de combater a frieza espiritual para que não chegue a morte. Para que a morte não chegue na tua vida. Para que a morte espiritual não chegue na tua vida. Para que você não morra espiritualmente. Para que a tua lâmpada não se apague. Para que a tua luz não se apague. Há um jeito. Um único jeito. É de você correr para os pés do Senhor. É de você se jogar e se humilhar diante do Senhor e voltar a se relacionar com Deus. A frieza espiritual, ela é causada por afastamento das coisas de Deus. Afastamento, você vai se afastando das coisas de Deus. Você não lê mais a palavra, você não ora mais, você não jejua mais, você não tem tempo mais para Deus. Você não consegue mais, aleluia, se relacionar com Deus. Você não vai mais à igreja para estar em comunhão com os irmãos, para estar buscando o fortalecimento, o alimento para a tua vida. Vai uma vez na semana e acha que é suficiente, mas em casa não faz nada, não busca. Então a frieza espiritual, ela é combatida com a busca. Ela é combatida com relacionamento, com intimidade com o Senhor. Quando você tem relacionamento, você tem intimidade com Deus, não tem como você ter frieza espiritual. Mas se você não tem esse contato com Deus, você não tem esse relacionamento com Deus, a frieza espiritual, ela vai entrar na tua vida. E a frieza espiritual, ela é que nem uma infiltração. Ela se infiltra dentro de você. E se você não combater, ela vai, destruindo tudo. Observa uma parede com infiltração. Observa uma parede com infiltração. Se você não for lá e não combater aquela infiltração na base ali, se você não escavar para você ver aonde está aquela infiltração ali, a candarabachúria, para você combater ali na base, você não vai conseguir ter. Se você só passar uma pintura por cima, se você passar só uma massa corrida por cima, daqui a 2 dias novamente ela vai explodir novamente. Ela vai explodir novamente, ela vai aparecer novamente. Então Deus está falando comigo e com você. Tem que ir para a base. Tem que combater a frieza espiritual com intimidade, com relacionamento com Deus. A tua base tem que ser sólida. A tua base tem que ser sólida. Porque se não for, a frieza ela vai sempre estar lá. Hoje você lê, amanhã você não lê. Hoje você ora, amanhã você não ora. Hoje você jejua essa semana, né? Esse mês, aí passa 2, 3 meses sem jejuar. Aí, minha filha, vai sempre estar lá. A frieza vai sempre estar lá. E tem a infiltração. Você precisa combater no local do problema. Você tem que ir em cima do problema e resolver. E resolver para que essa infiltração não volte. E assim a frieza espiritual na minha vida e na tua vida, se nós não combatermos aqui o relacionamento com Deus, a frieza espiritual é combatida no relacionamento com Deus, com a tua intimidade com o Senhor. Se você não tiver uma vida com Deus, você vai ser sempre essa pessoa fria espiritualmente. Você vai ser essa pessoa fria espiritualmente. Sempre vai estar ali. Sempre vai agir uma hora, aleluia, que vai dar os sinais da frieza espiritual na tua vida. Mas eu creio que você não vai ser essa pessoa. Eu creio que você não quer mais ser essa pessoa fria espiritualmente. Jeová, eu creio que você não quer mais ser essa pessoa a partir dessa palavra de hoje, a partir desse entendimento. Você vai ter a tua visão aberta novamente. Você vai ter os teus sentidos de volta novamente. O Senhor ele vai te devolver os teus sentidos espirituais para que você possa permanecer ali de pé diante do Senhor, diante de Deus. Você possa permanecer ali com os teus sentidos ativos
diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Toma posse dessa palavra para a tua vida. Toma posse da palavra de Deus para a tua vida hoje. Veja, né, a tua vida espiritual como ela está. Veja como está a tua vida espiritual hoje. Toma posse dessa palavra para a tua vida. Eu deixo ela para o teu coração nessa manhã de hoje. Que Deus vos abençoe, que você possa verdadeiramente, né, ver a tua vida espiritual como ela se encontra. Em nome do Senhor Jesus. Faça, Deus, o teu querer, a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus e que Ele vos abençoe.